E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Elcio e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso de animação usando CSS. Então no vídeo anterior a gente criou essa animação aqui, onde o objeto saía do ponto original, ia para o ponto inicial e aí ele fazia um deslocamento até 500 pixels aqui para a direita. E aí enquanto isso ele fazia também essa transição, ou seja, essa animação de cor. E aí a gente viu que no vídeo anterior ficou esse problema aqui do objeto aqui, ele pular do ponto original para o ponto inicial antes de fazer a animação. E a gente vai consertar isso nesse vídeo de hoje. Só que antes disso, pessoal, a gente vai aprender a controlar a animação usando algumas dessas outras propriedades aqui. E aqui para mim não precisar atualizar a página, toda vez que a gente quiser que rode essa animação, eu vou colocar aqui uma pseudoclasse no mundo, para quando eu passar o mouse aqui, essa animação correr, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a textura de novo no carro aqui, para ficar mais bonito, né? Então a gente colocou a textura do carro, opa, tirando aqui o cor do fundo. E aí a gente vai tirar aqui essa animação também de mudar de cor, que a gente não vai querer que ele mude mais essa cor aqui que tá bagunçando o negócio. Então bacana. Pronto, bacana pessoal. Então aqui a gente tem a animação. Vamos colocar aqui mesmo só dirigir por enquanto. Vamos tirar essa de girar aqui pra gente aprender aqui algumas dessas propriedades. Então aqui a animação está ocorrendo e aí para a gente controlar essa animação, vamos colocar aqui uma pseudoclasse no mundo para quando eu passar o mouse aqui sobre o mundo, aí ele executar essa animação aqui no carro. Então a gente vai fazer aqui, pega o mundo, e aí quando eu der um hover, eu vou pegar o carro, e aí sim a gente cria aqui a animação. Vai ficar a mesma coisa, pessoal. Pronto, bacana, pessoal. Então a gente pegou o mundo, colocou uma pseudoclasse nela de hover aqui, né? Ou seja, quando a gente passar o mouse sobre o mundo, ele vai pegar o objeto carro e executar a animação que tem nele. Aqui ficou a mesma coisa, a gente só moveu a animação que já estava no carro e colocou aqui nessa pseudoclasse, que ela só vai ser anexada ao objeto quando a gente passar o mouse. Então a gente passa o mouse aqui e ele já vai executar a animação, bacana. Então aqui, pessoal, a gente vai ver algumas dessas propriedades, vamos aqui em ordem. Então esse aqui eu tenho o Animation Delay, vocês podem perceber aqui que na hora que eu passo o carro, ele já faz esse pulo aqui e começa a animação. Mas aí imagina aí, pessoal, que a gente quisesse aí passar uma espera. Então depois que eu passar o mouse, na verdade eu quero esperar aí 1 segundo ou 2 segundos e depois que essa animação vai começar. Então eu posso pegar aqui o Animation Delay. E aí eu posso passar o número de segundos aqui. Vou colocar 1 segundo mesmo para não ficar o vídeo tão longo. Então aqui esperou 1 segundo e depois ele começou a executar a animação. Então isso aqui seria o Animation Delay, que é a espera. Aí outra coisa bem interessante aqui, pessoal, seria a direção. Vocês estão vendo aqui que quando eu passo o mouse aqui, o carro ele vai da esquerda para a direita. Vou tirar aqui, vocês já viram essa propriedade aqui que é o dele esperar, vou comentar aqui por enquanto, a gente vai falar agora sobre a direção. A direção permite essa animação rodar do início para o fim ou do fim para o começo. No caso aqui eu posso colocar aqui Animation Direction, que é a direção, né? E aí o normal dela é esse normal, que é o que já está aqui, né? Quando a gente botar o normal aqui, não vai acontecer nada, porque ele já é a propriedade padrão, então ele já vai executar. E aí a gente pode apagar o nome normal aqui, apertar o CTRL no local da propriedade e apertar a barra de espaço, que ele vai mostrar as outras opções. Então a gente tem aqui a reversa, que ele vai começar de trás para frente. Tem esse alternado reverso, que ele vai alternar, ficar indo e voltando, só que ele vai começar aqui de trás, né? E tem o alternar, que ele vai ficar indo e voltando. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o reverso. Então aqui quando eu passar aqui, ele pulou lá para o final e vem fazendo a animação em ordem reversa, ou seja, de trás para frente. A gente pode colocar aqui também para ele alternar, para ele ficar indo e voltando, né? Isso. E aí esse alternar aqui, pessoal, ele está fazendo aqui a animação de trás, indo e voltando, né? E a gente pode, e essa alternar aqui, pessoal, ele está indo e voltando, só que ele parte aqui do início. E a gente pode botar esse alternate reverse, que é para ele fazer também esse movimento de ir e voltar, só que ele vai começar aqui do reverso, ou seja, de trás para frente.
Então essa propriedade aqui ela é bem simples, né, pessoal? Vamos ver outra aqui. Esse aqui também é muito interessante, o número de vezes. Então quando eu passo aqui o mouse, ele executa essa animação somente uma vez, que é o padrão, né? Então a gente tem essa propriedade aqui que é o Animation Iteration Count, ou seja, é o número de iterações que a animação vai ter. Aí a gente pode botar aqui Animation Iteration Count. Vou colocar aqui uma vez, que é padrão, né? Então vou comentar esse aqui de ida e volta, né? E eu vou colocar mesmo para ele fazer somente de ida. Então eu coloquei uma vez, ó. Ele vai fazer somente uma animação uma vez e para, né? Se eu colocar duas vezes aqui, ele vai colocar duas vezes. Ah, bacana. Se eu colocar três, vai fazer três, exatamente. Mas aqui tem uma propriedade que é muito bacana, pessoal, que imagine que a gente criou uma animação, mas a gente quer que, por exemplo, quando o usuário chegue na nossa página ali, essa animação fique rodando infinitamente. E aí a gente tem exatamente essa propriedade, infinite. Que ele vai aqui, ó, quando eu imagine aí que o cara entrou na página e aí essa animação vai ficar rodando para sempre. E aí se eu colocar ela aqui em reverso, vai ficar muito mais bacana. Aliás, em reverso não, alternando, né? Que ele vai ficar indo e voltando infinitamente. Então aqui, ó, vai. E aí vem. Aqui porque ele está demorando demais. Vamos colocar aqui só um segundo para a gente fazer rapidinho isso aqui. Então vai aí, cara, rocha para frente, rocha para trás, rocha para frente. E ficou, né? Bacana. Aí aqui, pessoal, tem... Deixa eu ver qual é. É bacana. Aí aqui, bacana, pessoal. A gente pode fazer também uma coisa muito massa. Essa propriedade aqui é o Play State. Esse aqui vai dizer se na hora que o objeto começa, se ele está rodando a animação ou se ele não está. Isso aqui é muito bacana, porque a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode descrever essa animação lá no objeto mesmo, né? Então aqui bacana, o objeto já vai estar fazendo essa animação. Só que a gente pode dizer, olha objeto, na hora que tu começar, o teu play state, ou seja, o teu estado de execução da animação vai ser parado. Então, animation, play state. E aí ele tem essas opções aqui, pessoal. A parada, que é pausada, e a em andamento, que é running, né? Então, por padrão, ele vai ser esse running. Vocês podem ver aqui que não modifica nada. Só que a gente pode colocar ele aqui para pausada, paused. E aí aqui, quando a gente der o hover no mundo aqui, ó, vocês podem verificar que eu coloquei animação, só que ela iniciou pausada. E a gente vamos colocar agora aqui para controlar através do hover do mouse. Ou seja, quando a gente passar o mouse aqui sobre o mundo, eu quero mudar essa propriedade aqui. Então a gente vai pegar a propriedade aqui e vai fazer com que a animação execute. E aí, pessoal, isso aqui é muito bacana porque através, no outro vídeo que eu vou fazer mais para frente, eu vou trazer integrando o JavaScript. E a gente pode exatamente usar essa propriedade aqui para pausar uma animação, parar, ou seja, pausar e parar a mesma coisa, né? E depois resumir, ou seja, reiniciar, né? Então aqui ele está parado, quando eu passar aqui ele vai mudar e começar a animação. Muito bacana mesmo, né? Então a gente já abordou o nome, duração, delay, a direção, o tanto de vezes que a gente quer que repita, o modo aqui, se ele começa pausado ou é em andamento. E por fim aqui, pessoal, só faltou esse Field Direction. Esse Field Direction aqui, como eu mencionei para vocês, ele vai dizer qual o comportamento do objeto antes e após a animação. Ele vai ditar o comportamento do objeto antes da animação acontecer e depois que ela acontecer. Então, quando a gente passa o mouse aqui, ela começa a animação aqui, né? E aí eu posso dizer, olha, carro, antes dessa animação começar, eu já quero que tu pule bem aqui para esse ponto inicial. Então eu posso colocar aqui, e aqui a gente poderia pensar em dois pontos. O ponto de trás, que é o backwards, e o ponto da frente, que é o forwards. Então se eu quiser que ele, na hora de começar a animação, ele já pule para esse ponto aqui, então esse modo de preenchimento vai ser através do ponto de trás, ou seja, o backwards. Então a gente pode colocar aqui, animation, fill mode, animation, fill mode, e a gente coloca backwards. Então aqui, ó, quando a animação for começar, pessoal, ele já vai pular aqui para o ponto inicial. E aí para a gente visualizar aqui, eu vou colocar aqui esse delay de 1 segundo.
Ó, quando a animação começou, ele foi pro ponto, esperou e depois é que ele começa, né? Então vocês verificam aqui que ele tipo inicializa. Ao invés dele começar desse ponto original, ele vai pular para, ele vai ir para o ponto inicial da animação, esperar um pouco e depois que ele executa. Aí para vocês verem a diferença aqui, ó, eu vou tirar aqui esse delay aqui para vocês. Eu vou tirar aqui ele sem esse preenchimento aqui, ó. Sem o preenchimento, ele vai esperar aqui e depois ele começa, né, ó. Ó, tá vendo? Ele começa de trás. E aqui não, com essa propriedade, ele já vai. A gente vai dizer, olha, objeto, antes de tu começar a animação, vai para o ponto inicial, que é esse ponto de trás, e depois tu começa. E agora a gente tem outro problema. Quando a gente executa a animação, ele não para nesse ponto final, ele retorna lá para o ponto de origem. E se a gente quisesse agora que a gente dissesse assim, não, objeto, quando tu completar essa animação, por favor, fica lá mesmo, não volta não. Então a gente poderia passar o ponto aqui da frente, que é o forward. No caso, o ponto são esses dois aqui, pessoal. Backwards, que é o ponto de trás, e forwards, que é o ponto da frente, né? Então a gente começou no ponto de trás, bacana. E agora a gente vai querer que ele, quando terminar a animação, fique no ponto da frente. Então a gente vai usar aqui esse forwards. Bacana, então ele espera um segundo, executou e ele ficou lá. Só que aí vocês estão vendo aqui que a gente consertou uma coisa e bagunçou a outra, porque ele está esperando lá agora, mas ele está fazendo aquele pulo. E aí para a gente contornar isso, a gente pode usar aqui a propriedade both, que significa ambos. Então eu quero que esse objeto use tanto o backwards quanto o forwards. Então colocar o both aqui, ele já vai, ó, coloca na posição original, executa a animação e fica lá mesmo. E aí, para finalizar aqui essa parte, pessoal, para a gente depois criar realmente as animações, porque agora a gente está só aprendendo, né? Depois eu vou trazer um vídeo que vai ser mesmo trazendo algumas animações onde eu não vou falar mais dos conceitos. A gente vai só pegar os conceitos que já estão aqui e criar essas animações. Então, para finalizar aqui, pessoal, tem um jeito da gente criar essas animações aqui, passando todas as propriedades de uma vez só. Então aqui, pessoal, para a gente passar aqui nesse modo compacto de passar as propriedades da animação, a gente vai dizer agora só animation. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o nome, que vou passar o nome aqui de dirigir de novo. Dirigir. E aí, como eu falei anteriormente, se a gente não passar uma duração, ele não vai executar, né? Porque a gente tem que passar algum tempo para que essa animação ocorra, né? Então eu vou colocar aqui 2 segundos. Então bacana, aqui a gente está associado de novo aqui ao passar do mouse no mundo. Quando a gente passar aqui, ele vai executar. Então isso aqui ficou bem mais compacto, pessoal, só que tem algumas pegadinhas. Por exemplo, a duração e o delay são todos dois em tempo, em segundo, né? Então se a gente passar somente um, o CSS aqui vai entender, se tem só um, então deve ser a duração, que é esse que é obrigatório. O delay ele fica como se fosse zero, né? Então eu posso até passar o segundo termo aqui, ó, 1 segundo que vai ser de delay, né? Então ele começa, espera um pouquinho e arrocha o nó aí na frente. Então bacana, mas para a gente não perder tempo, eu vou colocar 0 segundos, para não demorar nada. A gente pode passar a direção, no caso aqui eu vou colocar aqui em reverso, né? Reverse. Então ele vai começar de trás para frente, né? E aí as outras propriedades não precisa a gente passar ela em ordem, né? O que é importante é só esse nome da animação e a duração. E aí as outras propriedades a gente pode passar de acordo com a necessidade mesmo. Então a gente passou aqui que vai ser dirigir, vai ser 2 segundos de duração, não vai ter nada de delay, a direção vai ser em reverso, né? E se a gente passar algum número e não tiver nenhuma unidade, ele vai entender que é a quantidade de vezes. Então eu vou colocar 2 aqui, ele vai dizer, bacana, tem só um 2, então é a quantidade de repetição. Então colocou aqui, ó, foi e veio, né? E aí colocou em reverso, né? A gente pode colocar aqui alternado. Alternado também, se a gente colocar alternado, pessoal, tem uma pegadinha também, né? Porque se a gente colocar 2 vezes, ele vai, é uma vez, e quando ele volta é outra, que é no caso aqui, né? Ó. Então foi uma vez e 2 vezes, que é voltando agora, né? Aí a gente pode colocar aqui o preenchimento também, que pode ser o backwards, pode ser esse backwards, o forwards, ou então pode ser o both, né? Que ele vai utilizar os dois. Eu vou colocar aqui os dois, para ele pular, para ele ficar na posição inicial e também parar na final, né?
Então foi bacana, foi uma vez, e aí ele vai parar aqui no início. Muito bacana isso. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora falta só a... Vou passar todas as propriedades aqui para a gente memorizar, né? E aí tem o Animation Play State. Vou dizer que ele começa aqui em Running, que no caso tem a opção de Running para em execução, ou então Paused, que é parado, né? E aí por fim aqui, pessoal, que eu deixei mesmo por finalmente, é o modo de animação. Então, como é que esse objeto vai fazer essa animação desse ponto A até o ponto B? A gente tem um modo linear, que ele vai dar passadas em intervalos iguais, e a gente tem também as funções de aceleração, que seria easy. Aí no caso a gente tem o easy, vou comentar aqui, a gente tem o easy, que significa suavização. E aí no caso aqui ele vai suavizar no início e vai suavizar no fim, que é o padrão que ele já vem. Então, se eu colocar aqui, ó, easy, ele não vai mudar nada. Ele ganha uma velocidade, mantém a velocidade e depois desacelera. Aí tem aqui o linear, que ele vai fazer todo linear mesmo, né? De forma igual aqui às passadas, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui que ele não tem aceleração, ele fica aquela coisa mecânica mesmo, né? Vem e vai, vem e vai. Aí a gente tem também esse easy in. No caso aqui, esse easy aqui, pessoal, tem suavização. Aí tem o in, que é de entrada, e tem o out, que é de saída. E tem a combinação dele, que é na entrada e na saída. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, easy in, ele vai começar devagar e depois ele acelera e no final aqui ele não pausa. Ele não tem aquela desaceleração. E aí, se eu colocar aqui o easy out, ele vai começar normal, mas ele vai fazer essa suavização no out, ou seja, na saída. Então, aqui, ó. Desacelerou, chegou aqui, ó. E aí também a gente tem as funções de Bezier, né? Que é aquelas que a gente pode passar mesmo uma função com as propriedades, né? De como é o comportamento. Então, para isso a gente pode ir aqui nesse site aqui, bezier.com. Tá, ele já está até salvo aqui. Aí a gente pode pegar aqui, vou crescer aqui para a gente pegar aqui. Então a gente pode pegar aqui, manipular o jeito, né? Ver como é que ele está comportando aqui, né? A gente vai ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No caso, ele vai copiar o desse verde, né? Então a gente pode pegar, modificar mais aqui, verifica aí como é que ela vai modificar o comportamento do verde. E aí a gente pode pegar aqui e copiar, né? Que ele vai copiar esse código aqui, que é o Bezier, e mais essas propriedades. E aí a gente pode passar diretamente aqui para o objeto. Então aqui, ao invés de usar esse aqui, eu posso utilizar aqui a curva Bezier, ó. E aí ele vai fazer, ó. Tá vendo aí, ó? Ele faz tipo essa coisa malucona. Chega lá, dá uma cabeceada, volta e, enfim, tirar aqui a repetição, colocar só uma vez mesmo. Então aqui, ó, colocou, ó. E aqui ele chama o que... E aqui, pessoal, esse comportamento dele aqui, vocês percebem que ele vão até no fim e depois volta para a posição inicial. É tipo aquele movimento meio acartonado, né? Então aqui a gente chama de extrapolar, quando ele passa do ponto final e depois volta para o ponto final. É tipo como se ele tivesse esquecido, né, de onde é que ele deve parar. Então ele arrochou de uma vez, passou um pouquinho e depois voltou. Fica aquele movimento assim meio engraçado, né? Então é isso, pessoal. É a animação CSS usando esses keyframes. É isso, a gente vai definir esses quadros de animação e depois só é vincular os quadros de animação que nem a gente fez aqui, ó. Então aqui a gente definiu os quadros de animação e depois a gente vinculou ao objeto através da propriedade de animation, que ela pode ser passada do modo compacto aqui, passando todas as propriedades, ou então a gente pode passar uma propriedade por vez. No caso aqui é recomendável a gente usar essa aqui, que a gente passa logo, declara todas as propriedades de uma vez, né? Só que para quando a gente está aprendendo, é bom mesmo usar aqui o nome da propriedade, né? Então fica aí de acordo com o critério mesmo de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí nos vídeos futuros eu vou já criar animação sem voltar para esses tópicos iniciais aqui, né? A gente vai só criar animações, já integrar com JavaScript, então é isso. Espero que tenham gostado. Eu peço que deixem um like aí se não for inscrito, se inscrevam também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.